Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é investimentos e financiamentos. Os tópicos a serem abordados nessa aula são financiamentos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer quais os tipos de financiamentos. Financiamentos. Bom, para iniciarmos essa discussão, vamos retomar o conceito de um balanço patrimonial. Nós temos os ativos e os passivos. O ativo recebe uma série de sinônimos: patrimônio bruto, capital aplicado, capital investido, recursos aplicados. Ótimo! Mas o meu ativo foi financiado pelo meu passivo, que por sua vez nós temos o passivo exigível ou o patrimônio líquido. O objeto de discussão agora é quando o meu ativo é financiado pelo meu passivo exigível, ou seja, a partir de que momento o capital alheio, recursos de terceiros, recursos alheios, passivo exigível, obrigações, a partir de qual momento eles financiam os meus ativos? E por que essa discussão é importante? O grau de alavancagem financeira de uma empresa pode ser positivo ou negativo. Isso é importante para nós pelo seguinte motivo. Quando financiamos no banco, não pagamos juros? Sim, o dinheiro não é nosso. Mais uma vez, é um capital alheio, recursos de terceiros. Não é capital próprio, dinheiro integralizado pelos sócios. Logo, eu devo fazer a seguinte conta. Os juros que eu pago para os terceiros, no passivo exigível, para os bancos, fornecedores, etc. Os juros que eu pago são menores que o retorno que eu tenho na aplicação do meu ativo? Se for essa conta, ótimo, nós temos um grau de alavancagem positivo. Porém, se os juros que eu pago para o banco, para os meus fornecedores, for maior do que o retorno que eu tenho na aplicação dos meus ativos, aí eu já tenho um grau de alavancagem negativo. Então, assim, o nosso início de discussão está em que momento? Existe a alternativa de financiar os meus ativos com capital alheio, com recursos de terceiros, que é o meu passivo exigível. Mas devemos nos atentar a essa equação. Juros que eu pago versus retorno obtido. Pois, do contrário, a empresa vai se endividar cada vez mais e não terá aí nenhuma vantagem com isso. Mas vamos ver algumas definições de patrimônio e de capital. O patrimônio pode ser conceituado como um conjunto de capitais, cujas origens estão representadas pelo passivo e as respectivas aplicações pelo ativo. O capital, então, é o conjunto de recursos colocados à disposição da empresa, seja por terceiros ou proprietários. Recursos próprios versus recursos de terceiros. É uma discussão que a maioria das organizações se depara no seu dia a dia. Por quê? Existe uma regra geral que entende que o capital de terceiros, ou seja, o passivo exigível, as obrigações, as dívidas, são mais baratas do que o capital próprio. Vamos entender isso melhor? Num primeiro momento, entende-se que é mais barato pegar dinheiro emprestado no banco do que os sócios integralizarem recurso na empresa. Isso pode soar um pouco estranho. Por quê? Porque estamos num país
que possui uma das maiores taxas de juros do mundo. Então, assim, se eu tenho um país desenvolvido, que trabalha com taxa de juros bem baixa, talvez essa conta realmente seja a regra geral. Mas muitas vezes aqui não é bem assim que funciona. Ou seja, eu devo analisar, vou partir para recursos de terceiros, capital alheio, dívida em banco? Devo fazer a conta. Os juros que eu pago para o banco compensam o retorno que eu tenho na aplicação do meu ativo? Sabem por quê? Se eu fizer a seguinte conta, eu quero verificar o seguinte, suponha, eu quero descobrir o retorno do patrimônio líquido, ou seja, o retorno do capital próprio. Os sócios integralizaram recursos na empresa. Isso vai estar ali no patrimônio líquido, capital integralizado. Quando o sócio põe dinheiro, ele quer ter um retorno, não quer? Esse indicador, que mede justamente isso, é o retorno do patrimônio líquido, que é a seguinte fórmula: lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Ora, o lucro líquido pode ser diminuído se eu tenho lá na minha demonstração de resultado do exercício mais despesas financeiras para pagar. Então, assim, o passivo exigível, se feito de uma forma sem controle, sem planejamento, pagando mais juros do que o retorno que eu tenho, isso impacta na minha demonstração de resultado de exercício, consequentemente, afeta a taxa de retorno do capital próprio. Trouxe para vocês 3 dicas. Uma dica de leitura, um link onde você vai poder conhecer uma série de operações de empréstimos e financiamentos, curto prazo, longo prazo, modalidades e também uma dica de filme. Dica de leitura: análise de investimentos em projetos. Dica de cinema: A Grande Aposta. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre investimentos e financiamentos. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!